aqui alguns textos, eu não tenho tempo de falar de todos os textos. Vamos trabalhar os temas principais que envolvem o compromisso, mas tem mais material aqui à sua disposição, que você pode ler, aproveitar, fazer uso e assim crescer no conhecimento desse tema tão importante para nós, que é o compromisso. Todas as vezes que eu dou essa aula, eu explico qual a diferença de compromisso e envolvimento. Eu já começo com uma história. E se você já ouviu, eu vejo que algumas pessoas aqui já participaram da minha aula, por favor, compreendam. Nós estamos gravando justamente para que isso fique registrado e fique assim então à disposição das pessoas. Então temos que manter uma certa coerência no nosso ensino e algumas repetições também. Mas existe uma diferença gritante entre compromisso e envolvimento. Alguns são envolvidos com as coisas de Deus. Alguns são envolvidos com a palavra do Senhor. Têm um conhecimento à distância, mas o que o Senhor quer verdadeiramente é compromisso. E compromisso sempre envolve o que o reverendo Milton disse, algo muito além de simplesmente você acumular algumas lembranças do que você viveu na igreja. Mas tem algumas cicatrizes, tem algumas renúncias. Então, para você lembrar a diferença entre compromisso e envolvimento, vamos usar o exemplo do café da manhã que tomamos hoje. Nós tomamos um belo café da manhã, e tinha leite, pão com presunto e mussarela. E eu aprecio muito isso. Então eu tomei café com leite e comi um lanche de presunto e mussarela. Bom, se você pensar que isso daí tem que ser de algum animal, você reconhece que a vaca deu o leite, que gerou o meu café com leite, e a mussarela, ou queijo prato, ou qualquer outra. Muito bem, a vaca está envolvida com o meu café da manhã. Agora tinha presunto lá. E para que o presunto venha a existir, o que tem que acontecer com o porco? Ele tem que morrer. Isso é compromisso. Entendem? A vaca está comprometida? Não, ela está envolvida. Compromisso é verdadeiramente dar a vida. Isso, de maneira muito prática, nós conhecemos no nosso cotidiano. Um marido dá a vida pela sua esposa, pelo menos é o que a Escritura ensina. Que ele precisa amar a esposa como Cristo amou, é compromisso. Eu não volto atrás. Ninguém nunca falou que um compromisso seria fácil ou seria tranquilo. Não é. Envolve morrer muitas vezes. Claro que isso não é literal, ainda que tenha sido para Jesus. Ele morreu em nosso lugar. Para ele foi totalmente literal, o compromisso dele envolver a sua morte. Mas para nós, isso é fácil de ser percebido na pessoa de Jesus, que envolveu a morte, mas para nós, o compromisso é a gente abrir mão de muitas coisas. É difícil para o nosso mundo compreender isso. Porque o mundo que nós vivemos, e sempre o reverendo Milton está me ajudando nas suas pregações, é muito semelhante ao que Isaías narrou tantos séculos atrás. Que as pessoas, elas querem viver para si mesmas, elas querem ser felizes. Não há compromisso a não ser comigo. Qual que é o seu compromisso? Comigo. Não é o que as Escrituras ensinam. Nosso compromisso é com Deus. É para Deus, o nosso compromisso é para o outro. É muito fácil ter um compromisso com você, ou com a sua pessoa, consigo. É muito fácil você aceitar o que esse mundo propõe, de ter um compromisso com a sua própria felicidade, com a sua própria vida, mas ter um compromisso com Deus é o que as Escrituras nos pedem. Então o que nós vamos começar a trabalhar aqui é justamente um compromisso que nasce de um ato de obediência
Aonde nasce o compromisso, meus amigos? Ele começa na obediência. Todos aqueles que estão comprometidos com o Senhor têm um ato de obediência. Pense no amor. O que é o amor para você? O amor é verdadeiramente um ato de obediência. Biblicamente nós podemos chamar o amor de um ato de decisão. O amor bíblico, ele decide amar. Ele não ama porque ele tem razões para isso, a não ser as razões de obedecer a Deus. E tudo o que nós fazemos é por causa disso. Nós trabalhamos porque nós queremos obedecer a Deus, nós servimos ao próximo por obediência a Deus, nós temos uma família por obediência a Deus. A nossa vida é uma vida de obediência a Deus, e isso é compromisso. Eu abro mão, eu nego a mim mesmo. Como isso é difícil no nosso mundo. Isso é loucura para o nosso mundo, é insanidade. Para o nosso mundo, negar a si mesmo é um absurdo. Não faça isso, nunca faça isso. Como dissemos na semana passada, o caminho deste mundo é o caminho de as pessoas têm que me aceitar como eu sou. Mas a Bíblia diz, negue a si mesmo. Isso não é produzido pela vontade do ser humano, não pode ser. Isso tem que ser um ato de Deus. Se não for uma obra do Espírito Santo no coração, se não for regenerador, se não for transformador, ninguém faz. Porque não é natural para nós. Não é algo que eu posso fazer por força do meu braço. Não faz sentido para a minha vida. Mas é o que as Escrituras ensinam. Negar a si mesmo. O que realmente significa negar a si mesmo? Negar os próprios desejos, as inclinações, a vontade, a própria felicidade, em favor de Deus e da sua palavra. Então todo discípulo que verdadeiramente quer experimentar um compromisso, ele precisa ter uma vida de obediência. A nossa introdução começa com um texto que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 15. Vou ler esse texto para nós. Farei todas as leituras, porque precisamos que fique registrado. Mas eu gosto muito quando vocês participam. Nós estamos numa aula de escola dominical. Então, por favor, se você tem alguma pergunta, eu levo o microfone até você e você faz a sua pergunta. 2 Coríntios 5,15, para começarmos, darmos a introdução ao tema, o texto diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa é a regra. O que falamos aqui está totalmente centrado nas Escrituras. Não é por acaso que Paulo diz, isso é loucura. Você está me pedindo para morrer. Tudo que eu mais quero é viver. Eu quero ser feliz. O John Piper escreveu alguns textos sobre um hedonismo cristão. Parece estranho para nós. Como assim? Hedonismo é uma doutrina nem um pouco cristã. Mas a ideia de ser feliz está nas Escrituras. Mas a nossa felicidade, ela não é ensimesmada, ela não é egocêntrica, ela não é centrada em nós. A nossa felicidade está em Deus e em fazer as outras pessoas felizes, porque também conhecem a Deus como nós. Então o texto diz com clareza, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Alguma dúvida? Isso é compromisso. Você quer um compromisso com Deus? Você precisa tomar essa decisão de viver para Ele, de fazer as coisas para Ele, de honrá-lo acima de todas as demais atitudes, propósitos e ações que você venha a desejar. É viver para Deus, é morrer para o mundo e viver para Deus. Como isso é possível? É possível pelo ato de obediência.
de reconhecer que Deus sabe melhor do que eu o que devo fazer. E aí nós vamos ler o texto de João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 15 e verso 21. Anote aí, por favor. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia comigo. João, capítulo 14, versos 15 e depois o 21. Hoje também nós ouvimos o pastor falando sobre a luta deste mundo para tornar a Bíblia irrelevante. É uma tentativa que há séculos existe. Por que eles desejam tanto que a Bíblia seja irrelevante? Porque você lê um texto como aquele de Coríntios, isso mexe com a gente profundamente. Não dá para você não dar uma resposta. Você lê um texto como aquele de Coríntios, e Paulo diz, você tem que morrer e agora viver para Cristo. Isso mexe com a gente. Mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, mexe com quem nós somos. Verdadeiramente provoca em nós alguma reação. Mas se nada disso é verdadeiro, se foi escrito por homens, se é invenção humana, se é apenas uma parte da tradição, se ficou no passado, se não tem mais importância para esse mundo tão evoluído, moderno, evoluímos tanto, né? Como nós evoluímos. Então, para que seguir? Percebe que isso alimenta muitas consciências. Aquela consciência que porventura queira incomodar a pessoa, dizendo para ela, você precisa morrer. Uma vez que as Escrituras não são verdadeiras, alivia a consciência. Não que elas não sejam, elas são a verdade de Deus, a absoluta verdade de Deus. Mas as pessoas sempre estão procurando um jeito para seguir em outra direção. Obediência, o que é obedecer? O que é obedecer? Obedecer é reconhecer que Deus sabe melhor do que eu mesmo o que tenho que fazer. A gente utiliza isso com os nossos filhos. Nós temos mais experiência do que eles. Nós ensinamos para os nossos filhos o bom caminho, o caminho correto. Um bom pai, uma boa mãe, instrui o seu filho. Por isso que a lei de Deus é também reconhecida como os conselhos de um pai amoroso para o seu filho amado, para que ele vá bem na vida. Essa é uma das definições de lei que se encaixa perfeitamente na Escritura. Obedecer é reconhecer que Deus sabe as coisas de uma forma que eu não compreendo. Obedecer é compreender que Deus sabe presente, passado e futuro. Deus não está arriscando conosco. Ele não está dizendo para nós, faça uma tentativa. Ele não trabalha com tentativa e erro. Ele trabalha com aquilo que é exato, preciso. Não tem como dar errado. Então, todas as vezes que nós obedecemos, nós reconhecemos, e esse também é um ato de compromisso, de morrer para este mundo, que Deus sabe as coisas de uma forma muito melhor do que eu. Então, disse o Senhor Jesus aos seus discípulos, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que o amor tem a ver com isso? Como é que eu posso falar para Deus que eu o amo? Como eu posso levantar as minhas mãos na adoração? Como posso me emocionar com as canções? Como posso olhar para as Escrituras e ficar encantado com as suas palavras de consolo, se eu não tenho atos de obediência? O amor é também um ato de obediência a Deus. É o mesmo amor de decisão que eu falei. Eu decido amar. Tem motivos para isso? Não. Por que Deus decidiu te amar? Porque Ele quis. Havia motivos? Não, Ele só decidiu. Porque Ele é assim. Ele ama e não volta atrás. E ninguém pode mudar o seu amor. Ninguém pode fazer com que Deus tenha uma outra opinião, porque Ele decidiu. E ponto. Se nós amamos a Deus, nós obedecemos os seus mandamentos. E aí, quando vamos ao verso 21, está escrito assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai.
e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Como é que você pode amar a Deus? Como eu posso servir a Deus com todo o meu amor? Obedeça. O que Ele diz é o que você tem que fazer. Às vezes eu não entendo, às vezes eu não compreendo, mas é o que eu faço. Como os discípulos: Senhor, nós pescamos a noite toda, não tem peixe, mas sob a Tua palavra eu lanço as redes. Isso tem que ser um modelo para nós. Se você está chegando hoje à nossa igreja, se é a primeira vez que você está ouvindo sobre isso, esse é um texto que você tem que guardar sempre. Senhor, nós fizemos o nosso trabalho a noite toda, nós não pescamos nada, mas Jesus disse: joga do outro lado. Então um homem olha para ele e fala: Senhor, sob a Tua palavra eu lançarei. Quantas vezes tem que ser assim? Eu já fiz tudo o que eu podia fazer, mas sob a Tua palavra eu continuo, eu não desisto, eu não abandono, porque é essa vida que o Senhor tem para mim. Um compromisso verdadeiro envolve morrer e viver para Cristo, morrer para si mesmo e viver para Cristo. Essa obediência que marca o compromisso nos leva para uma vida que agrada ao Senhor. E esse é o tema que nós vamos expor daqui para frente. Uma vez que você se comprometeu com Cristo, e agora você tem uma vida de obediência, você começa a crescer em santidade. Eis um tema fundamental para a nossa sociedade: santidade. É extremamente importante compreender o que é santidade dentro dos propósitos de Deus. A semana passada eu falei para vocês sobre justificação e adoção. E eu falei da perspectiva humana. Da perspectiva humana, adoção, justificação e santificação também acontece de uma forma que eu não consigo compreender. Ou seja, quase que ao mesmo tempo. Eu não sei exatamente como Deus faz isso. Ele não diz para mim: agora você está justificado, agora você está adotado. Acontece. Só que à luz da teologia, e eu acho que eu não expliquei isso para vocês, agora eu tenho que explicar. Existe uma ordem nas coisas, chamado de Ordo Salutis, a ordem da salvação. E na ordem da salvação, nós somos justificados, adotados e santificados. Por que isso é importante? Porque é o processo de Deus para mudar a sua vida. Ele te justificou, Ele te adotou e agora Ele te santificou. Assim como a adoção e a justificação, elas acontecem da parte de Deus, eu não tenho controle sobre isso. A santificação também tem um aspecto assim: o dia que você foi chamado por Deus, Ele já separou você. Você está separado, você faz parte dos filhos de Deus, você não tem mais parte com este mundo, você agora pertence à família de Deus. Isso também é parte da santificação. Só que a santificação tem um aspecto diferente da santificação, da justificação e da adoção. A santificação é progressiva. Ela é progressiva. Deus faz isso. Ele me separa. Ele separou você. E esse é o principal sentido da palavra santificação: ser separado. Ele separou você para você ser parte da sua família. Agora você cresce dia após dia em santificação. Então as coisas estão atreladas. Eu faço um compromisso com Deus, eu agora escolho o caminho da obediência. E o meu próximo passo é viver uma vida de santificação, viver de forma separada deste mundo, viver para Deus, viver uma vida santa. Ser santo é justamente você ter uma vida diferente do que este mundo tem. Ser santo, claro que às vezes vai incluir uma postura de não ir em certos lugares, de não fazer certas coisas, de escolher outros caminhos, de escolher outras palavras. Claro que a santificação vai te ajudar a escolher o filme que você vai assistir, a série que você vai assistir. É claro, tem coisas que não servem para nós. É claro que a santificação, ela terá o papel de te ajudar nas suas escolhas. O que não é para mim, eu não quero. O que não contribui com a minha vida, por que vou assistir?
Sabendo que os meus olhos são a luz do meu corpo, por que vou fazer isso? É claro que a santificação tem esse aspecto. Você não quer ofender a Deus. É claro que quem quer viver uma vida santa, vai escolher. Ele não vai se expor. Não foi por acaso que Paulo falou para Timóteo: Timóteo, foge das paixões da mocidade. Ele não disse para ele: enfrenta, luta contra, prove a si mesmo. Não, tem coisas que eu preciso verdadeiramente fugir. Não servem para mim, não me interessam mais. Eu não preciso me expor. Eu não preciso estar nesse lugar, eu não preciso usar essa bebida, eu não preciso usar esse recurso para ser feliz, eu não preciso participar disso. Sim, isso envolve a santificação, mas ela é muito mais do que isso. É uma vida onde você começa a cada dia a escolher o que Deus escolheria em seu lugar, a tomar decisões que honram a Deus, e nós vamos ver isso em alguns textos. Vamos começar com 1 Tessalonicenses 4:3. Não podemos fazer uma lista de coisas que não servem para nós, ainda que essa lista tenha até um aspecto didático, já foi usado, mas cada situação da vida é nova. Cada situação da vida é nova. Em cada momento da minha vida eu tenho que perguntar: isso coaduna com Deus ou é separado de Deus? Cada momento. A gente experimenta coisas novas o tempo todo. A sociedade muda o tempo todo. Ela muda as palavras. Ela muda as palavras. Ela muda as ideias. Ela promove pequenas, sutis transformações, mas que podem causar enormes estragos. Então, a santificação de verdade é você sempre usar o critério de Deus para tudo que você vai fazer. É sempre perguntar como é que Deus vê isso, como é que Deus interpreta isso, como isso agrada a Deus ou não. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então todas as vezes que eu fico longe da prostituição, eu sou santo. É uma situação que inclui a vossa santificação, mas não é única, mas ela sempre está presente. As sociedades, elas têm esse mau hábito de usar aquilo que Deus criou de forma tão linda, que é a vida sexual, para destruir, para tornar dependente, para causar vício, para destruir famílias, para arrasar pessoas, para matar. Para matar. É um mau hábito que vem do pecado, e é um hábito mesmo. Porque as pessoas às vezes não conseguem utilizar da maneira correta aquilo que Deus criou de forma tão linda. Deus criou a sexualidade e criou o relacionamento sexual. E Ele tem um propósito na nossa vida. E as Escrituras têm mensagens e mais mensagens sobre isso. Mas os seres humanos preferiram escolher outro caminho. Acharam que poderiam ser livres e se tornaram escravos. E eles acabaram se desviando de Deus. A vontade do Senhor é que você seja santo. Tome cuidado. Tome cuidado com aquilo que é proposto para você. O que a Bíblia diz não faça, você não deve fazer. É uma sociedade cada vez mais viciada em pornografia. Cada vez mais. Não há meninos, nem meninas, todos. Você tem hoje uma sociedade mergulhada nisso, que não sabe lidar com isso, que tem utilizado algo tão belo que Deus criou para destruir vidas. A vida de santidade é quando você usa aquilo que Deus te deu da maneira e da forma certa.
O que Deus criou para você, você deve usar da maneira e da forma certa. E todas as vezes que nós seguimos caminhos que as Escrituras nunca aprovaram, isso é errado sim, é pecado, e o pecado sempre é revelado, porque o pecado vai sempre mostrar a sua cara, não tem jeito. Você não escapa, infelizmente. Mesmo aqueles que acham que vão escapar, não conseguem. Porque ele sempre acha. Ele sempre dá um jeito. Deixa eu ler um texto aqui para vocês. Que está no livro de... Bom, acho que agora não vai dar tempo. Mas depois eu mostro para vocês o texto. O fato é que, continuando aqui na nossa aula, nós temos Romanos 6, de 1 a 2. Nosso tempo é curto. Se eu ficar inventando de olhar outros textos, a gente não vai conseguir. Romanos 6, 1 e 2. Vamos para esse texto. Vamos observar aqui o que as Escrituras nos dizem sobre esse assunto da santidade. Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Lembre-se, Paulo está escrevendo para quem? Roma. O pouco que nós conhecemos, nós sabemos que Roma não era uma cidade nem um pouco santa. Pelo contrário, o que eles faziam lá era bem conhecido de todos nós. Um dia, se você tiver oportunidade, estude um pouco sobre a cidade de Pompeia, aquela que foi arrasada pelo Vesúvio. Se você tiver oportunidade, leia sobre Pompeia. Se você tiver coragem, leia sobre essa cidade. Os ladrilhos das calçadas, das ruas, traziam cenas de relação sexual. Uma das mais famosas estátuas do deus Pan, tendo uma relação com um animal, estava lá nessa cidade. Depois leia Pompeia, deus Pan, e você vai ficar impressionado com o que eles faziam lá. E aí você vai entender por que eles foram destruídos. E talvez isso acenda em você uma chama que precisa realmente brilhar. Não brinque com Deus. Porque Ele nos ama. E a sua graça é maravilhosa. Mas não é porque Ele me deu graça e me salvou que Ele não vai me corrigir. Que diremos? Vamos permanecer no pecado para que a graça seja abundante? É bem possível que algumas pessoas estavam falando isso lá. Ok, não tem problema que você tenha vivido uma vida de pecado. Deus vai te perdoar mesmo assim. A graça vai ser mais abundante na sua vida. Olha, esse tipo de teologia não surgiu hoje. Já há muito tempo as pessoas vêm distorcendo as coisas de Deus e Paulo diz, de modo nenhum, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para Ele morremos? Santidade. Compromisso envolve obediência. Obediência nos leva à santidade. E essa obediência, esse compromisso, e essa vida santa tem um propósito prático em nossa vida. Por que isso tudo? Por que eu tenho que obedecer? Por que é necessário ter um compromisso? Por que eu preciso ter uma vida santa? Porque você vai passar por momentos difíceis. Porque a vida, ela é muito dura. Ela já é difícil, meus irmãos, fazendo tudo certo. Não há nenhuma garantia das Escrituras que quando fazemos tudo certo, não vamos passar por tribulação. É o contrário. Paulo escrevendo a Timóteo diz, olha, aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Viver corretamente desperta
as atenções dos nossos inimigos, inclusive Satanás. Eu já preguei aqui de Zacarias 3. Eu acho que eu preciso pregar esse texto um dia desses. Eu não me lembro se eu já falei desse texto com vocês, mas é incrível esse texto de Zacarias 3. A maneira como Satanás se opõe a Josué, e como é que Deus repreende Satanás e transforma a vida de Josué, dando a ele uma vida de santidade. A primeira coisa que ele faz é: Josué, precisamos trocar as suas roupas. Você precisa ter uma nova vestimenta, porque as suas vestes estão sujas, e você precisa de uma nova vida. Mas a segunda ordem que Deus dá para Josué é: olha, você vai ter o melhor, você vai experimentar o melhor do que eu tenho para você, mas seja obediente. Seja obediente, porque eu posso te dar o melhor, mas você tem que lembrar que você tem que andar nos meus caminhos. Não é troca, meus amigos, não é troca. Eu não troco a minha obediência por uma bênção de Deus, mas quando eu sou obediente, eu me torno forte para vencer as tribulações. Salmo 46, verso 1, você conhece. Como é maravilhoso esse texto. Inclusive já preguei dele aqui, esse eu me lembro. Salmo 46, verso 1. Havia uma proposta muito clara de invasão diante de Israel. Senaqueribe, com o seu exército de mais de 180 mil homens, cercou Israel. Não havia a menor chance de lutar contra aquele exército. Eles estavam a ponto de ser destruídos. Mas é nessa hora que eles escrevem esse salmo, e eles dizem: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Isso só faz sentido para quem tem compromisso. Isso só faz sentido para quem entrou na fortaleza de Deus pela obediência. Isso só faz sentido porque nós escolhemos um caminho diferente. Esse texto é lindo, é maravilhoso, não é? Mas ele não vem desassociado de um contexto. Leia o contexto de Isaías, de 36 para frente. E você vai ver a maneira como o rei Ezequias entra na casa do Senhor, coloca a carta que ele recebeu e diz: Senhor, nós não temos forças para vencer esses homens. E aí então vem o profeta Isaías e diz para ele: confia, porque Deus vai fazer. Primeiro, o rei escolheu o caminho do compromisso e da obediência. E então Deus, nosso refúgio e fortaleza, se tornou socorro bem presente nas tribulações. Meus amigos, andar com Deus é experimentar forças para enfrentar os dias maus, e eles virão. Não é porque o Senhor abandonou você, não é porque o Senhor virou as costas, não é porque o Senhor de alguma forma se esqueceu de você. O mundo que nós vivemos é um mundo de pecado. Aqui não é o paraíso, e é por isso, uma das razões é justamente o fato de passarmos por tribulações, é justamente uma das razões, construindo melhor a frase, para a gente reconhecer que aqui não é o paraíso. Não é o paraíso, nem o inferno. O inferno é muito pior que isso aqui. Aqui não é o paraíso. Deus nunca falou que você teria toda a sua felicidade aqui. Não. Ele deixou claro para você: no mundo tereis aflições. Então, quem é que vence as tribulações? São aqueles que andam com o Senhor. Mateus já tocou o primeiro sinal. Mateus 28, verso 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20 deixa claro que a presença de Cristo é tudo o que nós precisamos, e a presença de Cristo vem de compromisso e de obediência. Ela vem de compromisso e de obediência, de ter uma vida santa, de escolher o caminho certo, de fazer aquilo que é certo, de andar com Deus. Aí nós temos também João 16, e temos na outra página
textos específicos sobre tentações. Porque além das tribulações que nós passamos neste mundo, nós somos duramente tentados. E as tentações vêm de todos os lados. Como é que eu sei que uma coisa é uma tentação? Ela destoa da palavra de Deus. É uma proposta que não se encaixa na palavra de Deus. É alguma coisa que Deus já disse, não faça. Mas eu não posso fazer uma exceção, não pode. Tentações são promovidas pelo mundo, pelo diabo e por nós mesmos, pelo nosso próprio pecado. Porque ele não tem domínio mais sobre nós. Nós não somos dominados pelo pecado, mas ele continua nos influenciando. Ele continua insistindo e tentando voltar para o lugar de onde foi retirado. Então existem tentações. Hebreus 4, versos de 14 a 16. Porque eu tenho que ter um compromisso de obediência e de santidade. Porque eu vou passar por tribulações. E aí eu vou conseguir enfrentá-las. Eu vou lutar com o Senhor e não contra as pessoas. Eu vou lutar com o Senhor e não contra as situações. Eu vou ficar ao lado de Deus e não achando que o dia que eu resolver os meus problemas, eu vou ser feliz de novo. Não! Na hora da tribulação, você tem a compreensão. Eu estou com Deus agora e Ele está comigo. Quando acabar, acabou. Esses dias eu falei, uma das minhas devocionais é sobre as minhas férias. Eu tirei férias. E quando você sai de férias, você quer duas coisas, sombra e água fresca, não é? Mas esse é um texto bíblico, que está em Jeremias 17, versos 7 e 8. Que diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, bendito o homem que tem nele a sua esperança. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo produz o seu fruto, e no ano da sequidão não deixa de dar frutos. Podia ser uma semana de sequidão, estava bom, não estava? Quem sabe um mês de sequidão? Um ano, Senhor. O pior é que um ano não foi um ano para eles, né? Quanto tempo durou o ano da sequidão? 70 anos. Mas bendito que confia no Senhor. Ele é sombra e água fresca o ano todo. Sombra e água fresca o ano todo. Porque Ele confia. Então, o que você quer para a sua vida? Você vai continuar lutando contra as circunstâncias? Contra as pessoas, os seus inimigos? Eles não param nunca de nos incomodar. Mas aqueles que andam com Deus em compromisso e obediência e têm uma vida santa, eles lutam com Deus, não importa a circunstância. Não importa o momento, não importa a situação. É sombra e água fresca no ano da sequidão, que não seja 70 anos, né, irmãos? Ou 73, né, para ser um pouco mais exato. Se você fizer a conta, você vai encontrar 73. Não foi nada fácil, mas é o tempo difícil que nós passamos. Hebreus, capítulo 4, verso de 14 a 16, diz assim: tendo, pois, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu preciso me preparar hoje. Quando você vai fazer uma viagem,
Você enche o tanque de carro antes de sair para viajar ou quando chega no meio do caminho e acaba? Hein? Você fala assim, vou fazer uma viagem de 500 quilômetros. Seja o que Deus quiser, quando parar no meio eu abasteço. Você faz isso? Você faz? Você enche bem o tanque. É assim que nós temos que fazer. Tem que estar bem cheio pela obediência e pelo compromisso. Porque aí, quando você for fazendo a sua caminhada e as coisas forem acontecendo, você tem combustível, você tem força, você tem gana, você tem como lutar. Não dá para você fazer de outra maneira. São as pessoas preparadas que aproveitam as oportunidades. Você não pode fazer o contrário. Eu vou chamar você para ser professor de língua portuguesa no colégio. Você fala, legal, beleza. Quando é que eu começo? Amanhã. Ótimo, então amanhã eu começo a faculdade. Não dá para fazer isso, você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto, você tem que estar preparado. Obedeça hoje. Hoje escolha o caminho da obediência. Senhor, eu não entendo, mas eu obedeço. Senhor, eu escolho o caminho da santidade. Eu sei que isso aqui está errado, então eu vou cortar. Eu sei que eu não vou fazer mais isso daqui. Diante do Senhor eu não tenho forças, o Senhor sabe, mas eu quero fazer para a glória do Teu nome. Tá? É assim que nós temos que viver. E aí quando vierem as tentações, nós vamos suportar. Há uma série de outros textos aqui, meus amigos, que vão falar exatamente disso. Vão falar dos momentos em que nós somos pressionados, tentados, levados ao extremo, que nós somos colocados contra a parede, que nós somos muitas vezes levados a certas situações onde parece que mentir é a melhor solução, onde parece que recorrer para outros recursos é a melhor solução. Não, ande com Deus, viva com Deus, você vai enfrentar as coisas de uma tal maneira que Ele vai te sustentar. 1 João 2,15. Quando der o sinal eu termino. Até chegar lá eu vou lendo os textos, tá? 1 João 2. Já deu, pronto, esse é o último. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se você comparar isso com o primeiro texto, um dos primeiros textos que nós lemos, que você tem que obedecer e amar a Jesus, você já começa a perceber que o amor, ele pode ser direcionado para Deus ou contra Deus. Agostinho escreveu um livro muito bonito que trata desse tema, chamado A Cidade de Deus. E ele argumenta que Roma não estava sendo destruída porque os cristãos eram a causa. Roma estava sendo destruída porque eles escolheram o amor egocêntrico. Porque nenhuma sociedade pode viver se ela não amar em primeiro lugar a Deus. E certamente foi dessas compreensões que ele tirou a sua famosa frase, dilige et quod vis fac, ame e faça o que você quiser, porque se você amar a Deus acima de todas as coisas, todos os seus atos serão conforme o Senhor. Deus abençoe sua vida. Vamos orar, obrigado. Vamos orar, a semana que vem a gente continua com a graça do Senhor, com a nossa aula número 7. E aí o Horácio anuncia aqui do jeito dele, vou deixar em suspense. Vamos falar com o Senhor em oração? Senhor, obrigado, porque nós passamos um tempo agradável juntos, porque foi um tempo na Tua presença com a Tua palavra. A Tua presença está sempre conosco, mas é bom dedicarmos esse tempo para o estudo específico da Tua palavra. Obrigado por isso, pela vida dos meus irmãos e irmãs, e que o Senhor nos abençoe neste dia dedicado ao Senhor. Dá-nos compromisso, obediência, santidade, para vencermos os dias maus e as tentações. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Obrigado, gente. Se você quiser pegar a aula, está aqui. É só você vir aqui, abrir a nossa pasta e pegar a aula que você desejar. Fique à vontade. Depois você deixa a pasta aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser.